Bem-vindos à segunda parte do vídeo relativamente ao Measurement System Analysis. Eu vou dar agora o exemplo da análise de concordância de atributos, ou Attribute Gauge ONR. Neste caso vamos focar-nos em dados do tipo discreto, mas esta ferramenta também pode ser usada para dados em escala, numa escala. Antes de eu vos falar do exemplo, eu vou-vos falar de como é que criamos uma sheet no Minitab e como é que este exemplo foi elaborado, ocorrido. Ok? Portanto, vamos ao Minitab. Este é o exemplo que está nos slides e vocês têm este ficheiro nos vossos documentos no Moodle. Para criarmos uma sheet nova, digamos assim, para nos ajudar a correr o Measurement System Analysis na realidade, vamos a Stat, Quality Tools, Create Attribute Agreement Analysis Worksheet. Mas antes disso, eu já me vou preparar e copiar o valor mestre que eu tenho aqui para as nossas 40 amostras. Copiei. Desculpem que isto é para filtrar, depois é o próximo passo. Quality Tools, Create Attribute Agreement Analysis Worksheet. Qual é o número de samples? São 40 samples, 3 operadores, 3 appraisers, e que vão medir 3 vezes. Hão de reparar que isto é exatamente o mesmo padrão que está aqui nos slides, mais atrás. Ou vejam, 3 operadores, medir a mesma unidade 3 vezes, e neste caso não são 10 peças, mas são 40 peças. 40 porque também precisamos de mais exemplares por ser dados binários e não contínuos. Ok? Ora bem, estamos aqui. Eu já me tinha preparado para copiar e colar neste documento, mas eu já tinha esse trabalho pronto aqui. O que é que vamos obter? Já agora, Options, vamos Randomize Runs. O que é que nós vamos obter? Ok, vamos obter esta worksheet, uma nova worksheet, em que o Run Order vai nos dizer, no momento de medição, de correr o Measurement System Analysis, nós queremos que o primeiro operador, appraiser, meça a sample 11, ou o pão 11, ou o documento que nós identificamos com o número 11, primeiro. Depois, vai passar para a unidade 25, 28, 39, assim sucessivamente. E vão ver que depois estes números vão começar a aparecer mais vezes, ou repetidamente. Ok? Pronto. Para chegarmos aos mesmos, ou melhor, antes de chegar à mesma sequência de números, o part number é o número da nossa parte, que é a nossa sample. Estes são os nomes standard do Minitab. O nosso valor master é o nosso standard. A nossa resposta é o que nós queremos saber no futuro, eu já tenho aqui. O nosso operador é o nosso appraiser e o nosso trial number é o nosso... não está aqui descrito, este trial number não está aqui descrito, exatamente, sim. Para obtermos a mesma sequência em que o part 1 é o master e o operador está aqui descrito, a parte 2 está aqui, porque neste momento está tudo... randomized. Vamos a data, sort, by column, appraise, colocamos todas as colunas, shift, mais shift é contra, ups, não está a funcionar, selecionamos shift, standards, select, passamos todas, queremos primeiro medir por appraiser, portanto do menor para o maior e da sample do menor para a maior. E vamos obter uma nova worksheet exatamente com a mesma sequência. Sample 1, Appraiser 1, Standard Good ou Master Good, aqui vamos exatamente obter a mesma coisa. No total vão ser 360, se não me engano, exatamente, são 360 medições. 40 vezes 3 vezes 3 dá 360 e daí esse valor. Ok? Pronto. Temos a nossa worksheet, temos o appraiser, a única coisa que falta é o assessment aqui, assessment esse que eu já tenho aqui em formato de answer. Voltamos à apresentação.
vimos como é que se cria esta worksheet. A apresentação, part number, item a ser analisado, master, a resposta correta, a resposta do operador, referência numérica do operador e número do teste, linha azul, é o run or trial number, afinal. Não é o trial number, peço desculpa, é o valor da mesma parte em medida em diferentes momentos. Portanto, é a linha azul, roxa e vermelha no slide 20. Como é que nós vamos agora conduzir a análise se estes operadores estão a medir as coisas, a medir o documento ou o atributo da mesma forma ou não entre si e versus o master? Vamos a Stat, Quality Tools, Attribute Agreement Analysis. Neste Attribute Agreement Analysis vamos colocar o atributo é a resposta do nosso operador, qual é a nossa sample, que é o nosso part number, onde é que está o part number? Part number. O appraiser é o nosso operador e finalmente qual é o nosso master, qual é o nosso standard. Ok, clicamos em OK, vamos ter 4 respostas, este gráfico não vamos nos focar, vamos ter 4 outputs, vá. Para cima, corremos o Attribute Agreement Analysis, within appraiser, each appraiser versus standard, between appraisers e all appraisers versus standard. E eu agora vou-me focar nos slides, mas os slides são basicamente print screens de cada um destes atributos. Output, peço desculpa. Vimos isto, carregamos em OK. Within appraiser significa a repetibilidade da medição, se o mesmo operador mede a mesma coisa em momentos diferentes da mesma maneira. Each appraiser versus standard, se o que ele mede com a exatidão correta ou há ali algum offset. Between appraisers, diferentes pessoas medem da mesma forma ou de formas diferentes. E se no total o nosso sistema de medição mede o que nós queremos medir da maneira correta. Nós vamos obter valores, números, o Minitab vai nos validar números, nós vamos ter que interpretar esses números. E como é que nós interpretamos esses números? Da seguinte forma, de acordo com a Automotive Industry Action Group, se o nosso valor K ou a nossa percentagem de concordância está acima dos 90%, temos um bom sistema de medição. Entre 70% e 90% temos que correr aqui uma análise de risco. Será que para o processo que nós estamos a fazer ou para o projeto que nós queremos correr, este sistema de medição é suficiente ou não? E abaixo de 70% todos os resultados são insuficientes e vamos ter que passar diretamente para o ponto 4. Não é diretamente, mas vamos ter que correr a fase 4, que é melhorar o sistema de medição. Ok? Seguinte, within appraiser. Within appraiser, novamente, vamos ver a repetibilidade das medições. O appraiser 1, 90% das vezes concorda entre si, com um K de 74%, já vamos ver o que é que significa. O operador 2 tem uma concordância ainda mais alta e o operador 3 tem uma concordância mais baixa, mas está ainda na zona do suficiente. Parece bem, parece que os operadores seguem o mesmo processo para a mesma peça em momentos diferentes. O que é que significa o K? Que eu falei ali há um bocadinho. O operador 3 tem ali um K que está no res-ves no insuficiente. Nós temos que então ver se é aceitável, qual é o risco. O K é o resultado de uma fórmula matemática, vocês encontram na internet, não vale a pena colocar aqui, não traz grande valor acrescentado, que nos diz se o valor obtido foi devido à escolha de um valor aleatório ou se o operador tem confiança na resposta que está a dar. O K varia entre 0 a 1, sendo que 0.5 é considerado uma resposta aleatória. Quanto mais perto do 1, mais seguro da resposta o operador estava. Ok, em regra geral parece bem, temos ali o operador 3 que está ali no res-ves, se calhar podemos ter ali algumas melhorias que nós observamos no método de medição dele, no processo em si, que nós podemos melhorar para trazer este operador mais perto do standard ou das ideias que nós tínhamos como standard.
Seguinte, each appraiser versus standard, a nossa accuracy, a média de cada um dos pães de pontos pretos versus o master. Parece que está tudo bem. Tudo acima de 87,5%, eu daria isto como ok. Não temos problemas na resposta de cada um deles versus o standard. Seguinte, between appraisers, concordância entre eles. O nosso K é de, ou melhor, todos os operadores concordaram 31% das vezes, não é 31% das vezes, peço desculpa, em 31% das amostras, não é? Em 31 das 40 amostras, os nossos operadores concordaram entre si, o que se traduz num K de 0,77, vá, arredondado, ou 77% das vezes os nossos operadores concordavam entre eles relativamente à característica medida. Está aqui na zona amarela, se vocês, quando forem fazer o vosso sistema Measurement System Analysis, encontrarem quick wins em todos os operadores versus o processo standard, traz uma mais-valia então implementária. Mas, se for um projeto com não seja grande problema, ou não houver grandes problemas, podem passar. Finalmente, all appraisers versus standard. A exatidão do sistema de medição no geral, todos os operadores juntos. Temos um K de 0,86 no total, ou 77% de concordância, o que parece muito bem. Perfeito, eu para mim dava um ok a este sistema de medição, ou por outras palavras, o nosso sistema de medição é suficientemente bom para medirmos a característica que queremos medir. Se quiserem mais detalhes, basta consultar este link no YouTube, eu depois coloco na descrição do vídeo, pronto, para entenderem como é que isto funciona. Agora, dei o exemplo de dados binários. Agora vou dar exemplos de dados contínuos. Imaginem que estamos a falar no comprimento, peso, altura, não interessa. Tempo, se for um sistema de medição com resolução suficiente. Estamos aqui a falar agora de dados contínuos. Eu vou fazer exatamente o que eu fiz no exemplo anterior. Antes de mais, primeiro vou fechar o exemplo do attribute, agora vou falar em dados contínuos. Como é que primeiro criamos esta folha de Minitab? Stat, Quality Tools, Gauge Study. Eu falei-vos do Nested, ainda temos o Expanded. Vamos criar uma worksheet. Para criarmos esta worksheet, o número de partes, eu não confirmei quantas é que temos 20 partes. 20 partes, já não são os 40, como tínhamos visto ao bocado. 3 operadores na mesma, 3 vezes, opções, devemos sempre randomize, ok, vamos obter este resultado. Ainda temos que colocar aqui a nossa resposta, que é a resposta essa que vamos correr no Measurement System Analysis. Conseguimos ver que a primeira run é a primeira parte que deve ser medida. Na segunda run deve ser a 50ª, se não me engano, parte a ser medida, e todas elas pelo operador 1, depois o operador 2. Isto é porque não fizemos randomize between operators, e que, se não me engano, podemos fazer não, randomize all runs. Eu pus randomize within operators, portanto o mais correto era randomize all runs, mas não tem problema, porque eu agora vou filtrar só para depois vos dar exatamente o mesmo standard que deu aqui. Sorte, é a mesma lógica, nada diferente, todas elas select by column, primeiro o operador 1, e depois pela part number, ok, e vamos dar exatamente a mesma sequência, ok, pronto. Seguinte passo, vamos então passar para o fecheiro da apresentação.
Novamente, a descrição de cada uma das colunas, o seu é o item a ser analisado, o master é a resposta correta, que nós não vamos precisar exatamente para este caso, a resposta dos operadores de cada um deles em momentos diferentes para a mesma peça ou de peças diferentes, o número do test, trial number, que é novamente a linha azul, roxa ou vermelha, portanto é a mesma peça, e a referência numérica do operador. Vou só confirmar aqui o tamanho, 300 MB, está ok? Ok. Passo seguinte. Então, a mesma lógica. Vamos agora obter os dados que vão ser um bocadinho diferentes, ou melhor, diferentes do Attribute Agreement Analysis. Vamos abrir esta janela, Gauge Study, Crossed. É o que nós estamos a fazer agora, Crossed. Qual é o nosso part number? Exatamente o mesmo número. Part number. Qual é o nosso operador? O nosso operador. Qual é o measurement data? É a nossa resposta. Método de análise, deixem aqui a nova e não alterem nada no Gauge Info. Desculpem, no Gauge Info, isto é apenas meramente informativo. Variação de estudo também não mexam aqui por agora. Confidence Interval também, deixem tudo ok. E Storage, não façam nada. Então vamos obter dois grandes resultados. A janela gráfica, que é isto. Nós no anterior só obtemos um gráfico, e a janela de sessão, que foi o que nós focámos anteriormente, tem estes resultados todos. A nova, vamos falar o que é que significa a nova e o que é que significa o p-value na fase analyse. Por agora, confiem em mim. Apresentação, ok. Janela de sessão, isto acabei-vos de vos mostrar. Vamos nos focar primeiro na janela de sessão em cada um dos resultados. Ok. O que é que nós vemos aqui? Vemos a relação entre o part number, operador e eles próprios isoladamente. Estamos a ver que no part number, isto é, a variação de peça para peça, o nosso p-value é inferior a 0.05. Isto é que, ou melhor, significa que a variação entre peças, de peça para peça, lembra-se daquele gráfico nos slides atrás no início, explica estatisticamente a avaliação dos valores obtidos. No entanto, os operadores, ou a diferença entre operadores, não explica as diferenças que nós encontramos entre os valores medidos. E a interação parte-operador também não explica esta variação. Ou então, mais corretamente, o p-value de 0.06, o que significa, desculpem aqui o typo, o que significa que não há qualquer diferença estatisticamente relevante entre o método de medição de peças diferentes. Por outras palavras, operadores medem diferentes peças do mesmo modo, que é exatamente isso que nós queremos. Ok, isto já nos está a dar indicação que este sistema de medição está perfeito, porque a grande parte da variação obtida foi de peça para peça, que era aquilo que nós queríamos ver na parte, que queríamos obter na parte 1. Study Variation. Total Gauge R&R. O que é que isto significa? Significa que, ou melhor, eu vou-vos explicar primeiro esta interseção. A interseção entre a coluna vertical Study Variation e a linha Total Gauge R&R representa a percentagem de variação total de medida proveniente do sistema de medição. Esta não deve ser superior aos 30%. Lembra dos 70% atrás? Agora é ao contrário, é 30%. E o que é que significa Total Gauge R&R? Tem a ver com esta parte, este pedaço aqui todo, variação do sistema de medição. Representa 7%, enquanto que os outros 93% vêm da variação de peça para peça, que é exatamente isso que nós queremos. Mais para a frente. Mais um bocado. Ora bem, estamos aqui. Não, mais um. Novamente, eu expliquei aqui em baixo, é outra maneira de observar aquele gráfico. A variação observada, que é o desvio padrão ao quadrado, é igual à variação do processo mais a variação do sistema de medição. Neste caso, a variação do sistema de medição é muito baixa, portanto, a maior parte da variação observada vem do processo. Este stadivar não é mais do que a variação o desvio padrão do sistema de medição, a dividir pelo desvio padrão
da variação observada vezes 100. Daí temos que 7%, e destes 7% podemos fazer um drill down, digamos assim, da repeatability e reproducibility. O que é que eu consigo ainda entender, devolver mais sobre esta tabela? Consigo entender que dos poucos problemas que há, porque o study var é menor que 10%, portanto está tudo ok, idealmente, a maior parte dos problemas vem da repeatability, isto é, o mesmo operador está a medir diferentes peças ou a mesma peça de diferentes modos, o que é um bocadinho estranho, porque a reproducibility, diferentes operadores medem da mesma forma. Normalmente encontramos mais variações aqui do que na repeatability, ok? Mas vamos dar continuidade, estamos a ver que o nosso sistema de medição já está muito bom, em que study var é menor que 10%, ok? Portanto, agora vamos dar um salto para a nossa janela gráfica e vamos focar apenas nestes dois gráficos. Se nós quisermos fazer uma análise mais extensa, podemos observar os outros gráficos em que já estamos aqui a olhar para este Answer by Part Number. A Part Number 13, 10, 4 e 15. Há aqui qualquer coisa que está a acontecer nestas partes que está a causar uma amplitude nos valores medidos, que é que nós também vamos conseguir ver aqui de uma forma mais detalhada, mas não vale a pena ir a tanto detalhe para projetos de Greenbelt. Vamos focar naquilo que é mais importante, nos pontos mais críticos. Esta é a janela gráfica da estabilidade e repetibilidade. Identifica a variabilidade dentro do mesmo operador, operadores estes que estão divididos por estas linhas verticais, operador 1, 2 ou 3, ou sistema de medição 1, 2 ou 3, balança 1, 2 ou 3, não interessa. Quantos mais valores estiverem dentro destes limites de controle ou das linhas vermelhas, melhor. Existe muita variação das medições destas duas peças, portanto nós podemos observar porque é que esta variação aconteceu se o nosso sistema de medição for fraco. Se não for fraco, o que é o caso, está tudo ok, podemos avançar, mas já nos diz assim, ora bem, líder do projeto, toma atenção, ou líder do sistema do Measurement System Analysis, toma a medição da peça 5, toma a atenção da medição da peça 6 e da peça 10, para entenderem o que é que aconteceu aqui, para haver esta amplitude de medições. Só para vocês entenderem. Neste caso, neste gráfico nós queremos exatamente o oposto. Quantos mais pontos estão fora dos limites, melhor. Este gráfico de médias permite comparar a variação entre peças do sistema de medição e o padrão de gráficos entre o operador. Nós queremos que o padrão seja semelhante, isto é, que diferentes operadores meçam com a mesma exatidão diferentes, com a mesma média diferentes, a mesma peça, peço desculpa. Portanto, nós estamos à espera do mesmo padrão pelos diferentes operadores. Parece ser. Há aqui alguns problemas, este é parecido com este, mas já não é assim tão parecido com o operador 3. Nós queremos fora do gráfico, fora, porquê? Porquê é que nós queremos fora? Porque quanto mais pontos, quanto mais variação tivermos de peça para peça, menor problemas temos na nossa resolução. Quanto menor diferença encontramos entre as bolinhas azuis, que são diferentes peças, dá-nos a entender ou dá-nos a indicar que há ali qualquer problema na resolução do nosso sistema de medição. Se calhar, de peça para peça, as diferenças que existem não conseguem ser identificadas no nosso sistema de medição. Portanto, chama-nos a atenção na resolução. Resolução essa que não é parte do âmbito deste curso. Ok, mas pronto. Está tudo bem. Está tudo perfeitinho. Correu tudo bem, graças a Deus. Agora, se não tivesse corrido bem, passámos por esta fase. Perguntámos a nós próprios, o que é que falhou? E dependendo do tipo de falha que o Minitab nos ajuda a identificar, podemos gerar soluções diferentes. Soluções essas que estão aqui neste gráfico abaixo. Vamos então identificar a checklist. Se falhou por stability, se calhar falhou por lack of procedures. Então, se falhou por lack of procedures, as pessoas não entenderam bem o que é que era para fazer, devemos
identificá-los de uma forma mais clara e simples. Se não, se foi por repeatability, se calhar foi o erro do operador. Então vamos mapear o processo dele, a situação o processo que ele fez, e identificar as diferenças versus o processo standard. Com este processo feito, corremos novamente o nosso sistema de medição, o nosso Measurement System Analysis. Esperemos que corra tudo bem desta vez, e se correr tudo bem, que é o que aconteceu nestes dois exemplos, avançamos para o plano de recolha de dados. O objetivo do plano de recolha de dados, e isto já não tem a ver com Measurement System Analysis, damos por fim finalizado o Measurement System Analysis e pronto, avançamos para o plano de recolha de dados. Serve para dar à equipa um guia para procederem à recolha dos dados, onde o projeto vai incidir. Devemos responder às seguintes perguntas: como vamos executar a recolha de dados, ver as definições operacionais que vimos no início do nosso Measurement System Analysis, quem vai executar a recolha dos dados, as mesmas pessoas do Measurement System Analysis, que tipo de dados que vamos escolher, binários, contínuos, qual é a dimensão da nossa amostra. Existem outras variáveis que a equipa acha relevante, dia da semana, hora, operador, variáveis essas que nós vamos conseguir correlacionar no futuro ou na fase Analyze para entender melhor o comportamento do processo, ou na fase Measure, neste caso. E finalmente elaborar as checklists de recolha de dados para entregarmos às pessoas. Estão a negrito estes dois pontos, porque é esses pontos que eu vou me focar mais à frente. Mais à frente, não neste vídeo, mas mais à frente nos slides. Com este vídeo nós damos por terminado o ponto 1 da checklist da fase Measure. Se o sistema de medição está validado, ok, not ok, se as definições operacionais são estabelecidas, no início do vídeo começamos por isso, ou melhor, não abordámos, mas foi no passo a seguir a este. Isso é um Measurement System Analysis realizado com resultado positivo. Foi exatamente isso que estamos agora e que idealmente, no vosso caso, também aconteça. Se tiverem dúvidas, não hesitem em entrar em contacto comigo, por e-mail, por telefone, vocês têm os meus contactos. Boa sorte e continuação de um ótimo projeto.